gente também utiliza a plataforma Lattes para poder dar essa visibilidade das produções, da atuação para o público externo, que é uma das grandes funcionalidades do Lattes. Além disso, a minha dificuldade de lidar com a plataforma Lattes fez com que eu quisesse me aprofundar, em virtude também de ter uma formação muito transdisciplinar. Geografia, artes visuais, design de moda, meio ambiente, ciências ambientais, arte e cultura, enfim. São muitas informações e muitas referências que eu precisei ficar aprendendo a manipular o Lattes ao meu favor. Uma coisa que, conversando com outros professores e conversando com o Igor também, que a gente concorda, nossas opiniões convergem, é que o Lattes, ele é o nosso currículo atual, ele é o nosso currículo de visibilidade da profundidade teórica, acadêmica, de contribuição para a comunidade, de atuação profissional, de linhas e eixos de pesquisa. Então, é como se fosse um raio-x do nosso desenvolvimento enquanto profissionais. E, além disso, o Lattes, ele também não é algo tão engessado. Aprendendo a lidar com o Lattes, a gente pode observar que, inclusive, cursos e habilidades que nós temos podem ser colocadas de maneira bem atrativa dentro do nosso Lattes e só vir a agregar. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar o Lattes de algum professor de vocês, ou de alguém que vai realizar alguma palestra que vocês vão participar. A gente fica com medo, né? 18 páginas, 8 páginas, 22 páginas. Eu já participei de banca de concurso onde tinha mais de 30 páginas no Lattes. E eu fiquei assim, Barão é tão cringe, né? Barão. Eu fiquei assim, meu irmão, tem tanta coisa assim para colocar no Lattes? Tem. A gente só precisa colocar de maneira objetiva e de maneira atrativa. Meu hobby é olhar o Lattes dos professores. É tu, Igor? Eita, sou eu, Adriana, eu gosto, viu? Fico me espelhando. Né? Quando eu olho, meu Deus do céu, tanta coisa é essa. Tanta coisa bacana, né? Então, eu trouxe aqui, vi que tem uma galera de fora, sejam muito bem-vindos. É muito importante a gente ter esse olhar externo. Quando eu falo externo, de outras realidades também regionais, é muito interessante. Eu quero ser assim quando crescer, né, Luísa? Meu Deus, também, viu? Eu fico babando, eu vejo o pessoal pesquisador, não sei o que, eu falei, um dia eu chego lá, tanana. E por aí a gente vai. Mas é muito legal que mesmo a gente não tendo uma carreira, vamos dizer, uma carreira profissional extensa, o nosso trabalho de atuação em extensão, em pesquisa, em bancas, em produção de artigos, livros, isso é muito importante. E é crucial e decisivo quando a gente vai se deparar com uma prova de títulos, com uma seleção. Então, o Lattes, muitas pessoas têm medo, acham que é um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, ele vem para auxiliar. Ele facilita o que a gente quer dizer para a comunidade. Tanto a comunidade de um saber mais tradicional, de um saber mais ordinário. Quando eu falo ordinário, calma, é no sentido de senso comum, quanto também para a comunidade de um saber mais científico. A gente pode agregar essas duas informações e ter um Lattes bem completo. Então, analisando aqui alguns materiais, eu consegui compilar algumas informações que, inclusive, eu peguei referências de outras universidades, que é bem importante, da UFC, da UES, que tem essa maestria, com auxílio também da biblioteca, de outros setores administrativos que nos ajudam. Mas agora, a gente vai entender como é que a gente pode colocar o Lattes para trabalhar para a gente, preencher com os bisuzinhos, para que a gente possa deixar ele objetivo, não prolixo, mas completo e atrativo. Eu vou começar a compartilhar a minha tela para vocês, para começar do começo, tá certo? Então, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam que eu falo mais do que o homem da cobra. Então, vocês me cortem, perguntem. O Igor já me conhece, então não tem segredo, né? Primeiramente, eu quero que vocês olhem para o Lattes junto comigo como sendo espectadores. Porque se alguns de vocês já fuçam os Lattes dos professores, então vocês já vão ter essa expertise, né? Essa malemolência, digamos assim.
Mas é importante que a gente tenha esse... Estão conseguindo ver? Para mim não apareceu ainda. Não. Plataforma Agora Lattes. foi. Gente, a plataforma Lattes, ela hoje em dia, inclusive, dependendo da corrente que você atue, a corrente acadêmica, muitos deles já utilizam, falam muito do ORCID e de outros órgãos, vamos dizer, mais internacionais, para colocar as nossas atividades acadêmicas. Mas o Lattes, até agora, dentro da nossa perspectiva nacional, ele é extremamente importante. Todo professor, orientador de vocês, ou que vai ajudar, contribuir na elaboração de um capítulo de livro ou de um artigo científico, primeira coisa que ele pergunta, seu Lattes está atualizado? Você tem Lattes? Alguns periódicos, eles falam, você tem ORCID? Né? Então, a gente vai ver também aqui um pouquinho, não vamos entrar no mérito do ORCID, mas eu vou dar alguns spoilers, como é que a gente pode agregar esses valores, certo? Mas, primeiramente, o que é essa plataforma Lattes? Essa plataforma Lattes é exatamente para facilitar o processo de visibilidade de seleções e também de alimentar o sistema de produção acadêmica. O que é que está rolando no ambiente acadêmico de contribuições? Porque os nossos livros, artigos, as nossas ações, eventos, colóquios, tudo isso tem que ter um objetivo, tem que ter uma funcionalidade. Então, aqui na plataforma Lattes, a gente consegue fazer essa pesquisa através de N fatores. E o Lattes, ele passou a ser utilizado a partir de 1999, em homenagem a um físico. Eu fico brincando, né? Que os físicos, não tem nenhum físico aqui não, né? Meu marido é físico, viu? Aí eu fico brincando que os físicos é a galera que quer ser geógrafa. E foi para física porque eu gostava muito de matemática, sabe? Mas nem é. Mas essa contribuição, ela é muito importante para a gente também estar ativo em cadastros como no próprio CNPq e concorrer a possíveis bolsas. Acho que a maioria daqui já teve bolsa, ou tem, ou vislumbra ter, de graduação, especialização, mestrado e doutorado, então é muito importante. Então, o currículo Lattes, ele vai atuar como um banco de dados. Um banco de dados de profissionais, de pesquisadores, de publicações, de temáticas. Então, é para isso que ele funciona. Então, o primeiro passo para a gente tentar achar, procurar, né? Você pode procurar no currículo Lattes por nome ou por assunto. Isso é bem interessante, porque se eu tiver querendo organizar a galera aí do centro acadêmico ou galera de outra instituição, se eu quiser organizar por temática, eu não preciso me ater pura e exclusivamente aos nomes que eu conheço. Eu posso buscar profissionais que tenham atuação em outros estados e tudo mais. Mas aqui, para facilitar, a gente vai colocar na base por nome e a gente pode filtrar tanto de uma maneira mais específica, como a gente pode filtrar por base de titulação. Já vem marcado para a gente doutores, mas, como eu ainda sou doutoranda, vamos marcar mestres, tá bom? Vamos ver o meu currículo? Na hora que a gente coloca buscar, ó, já vai aparecer e você já consegue visualizar. A primeira coisa que aparece, que você já tem visto, é o resumo do Lattes. Então, eu vou começar com essa primeira dica. O resumo do Lattes, se eu pudesse dizer, depois daquelas comprovações que a gente vai ter de SBN, de SSN, de DOI, é a parte crucial do Lattes. Muitas empresas, muitos professores, muitas instituições, eles leem pura e exclusivamente o resumo do Lattes e algumas comprovações. Então, é extremamente importante que esse resumo esteja bem construído, conciso e claro. Ele precisa comunicar sem ruídos ao pesquisador, quem está pesquisando meu perfil, o que é que eu tenho de habilidades, o que é que eu tenho de competências e qual foi a minha trajetória.
Dentro do resumo, eu não vou colocar um Ctrl+C, um Ctrl+Z, um Ctrl+C, um Ctrl+V de tudo que eu já realizei, não. Aqui eu vou colocar aquilo que é mais expressivo. O que é mais expressivo dá para a gente? As nossas formações, começando da mais alta, doutorado, mestrado, especialização, as nossas formações básicas, graduação, bacharelado, licenciatura, tecnológico, e depois a gente vai colocar um resumo das experiências profissionais mais relevantes. Eu sei que a maioria aqui são bem jovens. Eu já trabalhei uma ruma de canto. Eu já fui desde coordenadora de academia de ginástica, já vendi celular no Carrefour, já fiz várias coisas. Mas hoje em dia o meu Lattes, ele é voltado para uma trajetória docente de ensino superior e ensino técnico. Então, dentro do meu resumo, eu coloco as minhas experiências e as minhas informações que eu quero direcionar o olhar de quem está lendo e pesquisando o meu currículo. Eu vou colocar a minha experiência profissional mais lá na frente. Mas no resumo do currículo, ele tem que ter um objetivo. E o objetivo de vocês é para quê? Primeira coisa que a gente tem que refletir. Será que a Aline quer que o currículo Lattes dela seja para ser uma pesquisadora técnica? Será que a Ana Larissa quer colocar o currículo dela, as experiências que são mais relevantes em relação à docência? O André já é diferente, ele quer trabalhar com sistema de tecnologias. Enfim, no resumo, você precisa colocar a sua atuação que for mais relevante e que é mais interessante. Como eu falei para vocês, o meu currículo ele é um pouquinho excepcional. Quando eu falo excepcional, não é no sentido de que é uau, top das galáxias, não. É porque ele é bastante híbrido. Quem me conhece sabe que é uma cadeia de caminhos para até convergir a um tronco comum. Então, eu busco essa transdisciplinaridade. Então, no meu resumo, eu já coloco que eu tenho uma disponibilidade para trabalhar com interdisciplinar. Então, aqui eu coloco as minhas licenciaturas, bacharelados, as especializações, as atuações em grupos de pesquisa, que é muito importante, as áreas que eu atuo, desde as artes, moda, mercadológica, geográfica, cultura, arte popular, políticas públicas, gestão e formação de professores do ensino superior. Então, eu gosto, é da minha intencionalidade, é o meu objetivo, ser uma profissional transdisciplinar, interdisciplinar. Até aqui, tudo beleza? O resumo, eu indico que não ultrapasse 15 linhas. É um resumo, né, gente? É só a gente lembrar dos nossos trabalhos, artigos. A gente sabe que o resumo é um resumo. Então, eu já vi um erro clássico de resumos de currículo serem muito grandes. Então, isso não fica atrativo. Outra coisa interessante. Adriana. Oi. É uma dúvida, pega nesse gancho que você está falando sobre o resumo, né? Dentro do resumo, você falou que a gente tem que colocar todo o nosso histórico, né, assim, de forma bem contundente, né, assim, arredondar. Massa. Mas eu posso colocar também minha área de interesse, por exemplo. Posso ou é errado fazer isso? Não. As suas áreas de interesse, geralmente elas são colocadas como vocês estão como estudantes, ainda estão atuando. Vai ter uma partezinha do Lattes que a gente vai ter áreas de interesse, certo? Certo, Igor? Mas no resumo vocês podem colocar, até porque vocês ainda vão alimentar futuramente com várias ações de trabalho. Então, pode colocar sem problema nenhum. Aqui no meu caso, que já estou no mercado há um tempo, eu coloco as minhas experiências, porque geralmente as minhas experiências convergiram para minhas áreas de interesse, entendeu? Mas vocês, enquanto estudantes, podem colocar sem nenhum problema. Se convergir a experiência que vocês já tiveram com a área de interesse, beleza, porque na hora de incluir as áreas de interesse, a gente vai ter uma opção mais na frente do Lattes, certo? E quem for ler o Lattes completo vai observar também essas informações. Aqui nós temos indicadores de produção, rede de colaboração e currículo Lattes. Nessa rede de colaboração, a gente tem a possibilidade de observar como é que está a participação dessa pessoa do currículo Lattes que eu estou visibilizando
em grupos de pesquisa CNPq, em planejamentos em comum de algum tipo de base de dados. Aqui, no momento, eu não tenho essa informação, porque eu estou no doutorado e não estou mais na linha de pesquisa que eu atuava na UFC, então eu saí dessa rede de colaboração. Mas, o que a gente pode visibilizar aqui, no meu currículo, seriam os indicadores de produção. Nesses indicadores de produção, a gente tem as informações mais atuais de como é que está os processos de publicação. Os últimos periódicos, artigos como coautor, a gente tem as produções, todas as produções, apresentação de trabalho, produção bibliográfica, a gente pode selecionar por ano, a gente pode selecionar por biênio e por aí vai. Essas informações, elas são bem relevantes quando a gente quer observar se a pessoa que a gente está contatando tem uma boa produtividade. E isso é muito importante no meio acadêmico. Quem aqui já estiver finalizando os seus cursos, um conselho que eu dou, produzam. Muitas vezes a gente pode achar que é algo capitalista, mercantilista, e uma exigência, assim, sufocante do sistema, muitas vezes mas é necessário. É necessário porque as nossas pesquisas, elas não podem ficar dentro de gavetas. As nossas pesquisas, elas têm que ser visibilizadas para a comunidade. E ainda digo mais, muito mais impactante do que construir TCCs é a construção de artigos científicos, porque eles têm um fator de impacto muito grande. Principalmente periódicos internacionais, que têm um fator de impacto internacional. Não tem nem o Qualis, né, que a gente costuma trabalhar até hoje. Mas esse fator de impacto é muito importante. Com certeza, Igor, muito importante para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, seleções públicas para docente efetivo, é muito importante. Então, há necessidade de se ter essa conclusão. Aqui, ainda nessa parte de observar, a gente tem como entrar em contato, vai diretamente para o e-mail da pessoa que eu estou olhando, e a gente tem como abrir o currículo e visibilizar ele. Olha que maravilha! Dia 1/7, né, Igor? Ai, sim, é verdade, é 1/7. Aqui a gente tem, o currículo de uma maneira mais completa, Uma coisa bastante importante, doutorado e mestrado, obrigatoriamente, eles têm que ter uma validação do orientador. Então, toda vida tem que ter isso aqui, essa bolinhazinha, que é exatamente um link do seu Lattes com o Lattes do orientador, para poder confirmar. Porque aqui eu poderia dizer que eu estou fazendo doutorado em Massachusetts, não podia, não? Mas aí tem que haver esse link. É muito importante a gente ter o currículo Lattes atualizado. Mas vamos para frente, né? Vamos para os processos de preenchimento. Ei, professora, uma dúvida, e eu pergunto muito, nessa parte da validação, eu lembro que eu participei de uma pesquisa recentemente com o Dragão do Mar. Massa, foi finalizada, fizemos a cartografia social, etc. e tal. Né? Aí teve um momento que a gente foi tentar cadastrar essa pesquisa no Lattes. Porém, pelo que eu entendi, o Lattes não estava aceitando, porque minha orientadora também não tinha aceitado. Como é que funciona isso? Quando você está participando de um projeto, onde você é membro e vai ter uma coordenação, um autor principal, um coordenador, alguma coisa nesse sentido, o chefe imediato ou que está na maior instância daquele projeto, daquele desenvolvimento, ele precisa validar. Se você entra como coautor, como outras questões assim, você tem que ter uma validação. Isso aí é verdade. Porque o Lattes, ele cruza as informações. Por isso que ele é bastante seguro. Tá entendendo? Aí, qual é o bizu? Toda vida que vocês forem atualizar o Lattes, tendo uma publicação, um trabalho, uma patente, que a gente vai ver isso no Lattes, em comum, vocês precisam fazer isso mais ou menos no mesmo período. Não fizeram um trabalho em conjunto, recebeu o certificado, sinaliza para a equipe, pede para fazer essa inclusão, porque fica mais fácil, todo mundo se ajuda e dá super certo. Você vai construir um livro, você vai fazer alguma coisa coletiva, é importante que todo mundo faça mais ou menos no mesmo período.
Porque senão aquela informação, ela até, o Lattes até salva, mas para visibilizar para o externo tem que estar toda preenchida por todo mundo que participou, entendeu? É por isso que algumas pessoas gostam demais de fazer artigos e capítulos de livro sozinhos. A gente acha, egoísta, não sei o quê. Não, mas é muitas vezes pela praticidade de você ir alimentando e fazendo esse processo. Mas uma dica que eu dou é, se a gente vai escrever algo com alguém, a gente tem proximidade. Se a gente tem proximidade, já pede, quando sair a certificação, quando sair a conclusão, sair o número, o DOI, o ISSN, já coloca todo mundo junto, que já fica mais consolidada a informação. Beleza? Mas vamos lá, vamos nós. Vou parar aqui só porque eu vou trocar de tela, tá? Alguma dúvida, meu povo, até aqui? Tudo em riba? Tudo na paz de Deus. Adriana, novamente, o que é DOI que tu falou, essas siglas? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das siglas? Muito bom. Gente, toda vida que a gente vai cadastrar um documento digital, ou que a gente vai cadastrar um capítulo de livro, ou um livro completo, ou um artigo de revista, a gente vai trabalhar com 3 tipos de letrinhas, digamos, 3 siglas muito importantes. Quais são elas? O ISBN, o ISSN e o DOI, que são esses bonitões aqui das galáxias. Vamos lá. O ISBN, coloquei aqui o nome, International Standard Book Number, ISBN. O que ele quer dizer? Ele é um númerozinho que certifica que aquele livro foi reconhecido academicamente, cientificamente. É como se fosse uma validação de que ele passou por um editorial, que ele passou por uma comissão e que ele tem uma contribuição acadêmica para a sociedade. Eu posso publicar N livros, mas se ele não tiver o ISBN, ele não vai contar como produção acadêmica. Então, a gente pode colocar o ISBN no nosso Lattes, vou já mostrar aqui, quando a gente participa numa coletânea, no caso, capítulo de livro, ou quando a gente escreve um livro todo. Temos essa opção no Lattes também. Inclusive, eu atualizei ontem o meu Lattes, que eu escrevi um capítulo de livro e coloquei, vou mostrar para vocês. Então, isso é bem importante. O ISSN já é o International Standard Serial Number. Isso quer dizer o quê? Quer dizer também que foi passado pelo crivo de um editorial que foi analisado por pareceres, que é o procedimento das revistas, né, dos periódicos eletrônicos ou físicos. Só que a grande diferença é que o ISBN, ele é um número único. Cada livro que é publicado, ele é único. Ele não tem uma periodicidade. Como assim? Eu tenho um número de ISBN para cada publicação. No caso do ISSN, para cada edição de revista, o meu número muda, porque eu tenho essa periodicidade. Então, só isso aí já é a primeira diferença. E a segunda, um que é utilizado para capítulo, para livros como um todo, e o outro que é utilizado para aquilo que se repete. Nós não temos revistas que publicam periódicos de 6 em 6 meses, anualmente, de fluxo contínuo, pronto. Essas revistas, quando vocês publicam um artigo, ela vai fornecer para vocês o ISSN. Publiquei um capítulo de livro numa coletânea de livros da UFC, da UES, vai fornecer o ISBN. Beleza? E o DOI, ele é o nosso Digital Object Identificator, Tabajara, parece uma coisa assim, né? É uma identificação digital. O DOI, ele vai certificar não só aquilo que está ligado com capítulos de livro e com artigos científicos. Ele valida documentos digitais, um parecer técnico, uma patente, algo que vai ser digitalizado e que tem um saber contido ali. O DOI, o ISSN, alguns deles, eles são pagos, certo? Você precisa pagar como se fosse uma licença, uma certificação. E, geralmente, quem faz a certificação aqui no Brasil, inclusive eu estou até solicitando certificação agora, é a Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Aí você tem uma parceria, a instituição geralmente se associa a essa associação, a associação é ótimo, né? Se associa
E com isso ela vai dizer, olha, num contrato de 12 meses, num contrato de 24 meses, eu preciso de 24 dóis, eu preciso de 300 dóis, vai depender da periodicidade do que aquilo é publicado. Então, hoje em dia, você trabalha com essas 3 siglas, o ISBN, o ISSN e o DOI. Detalhe do detalhe do detalhe, bizu, se eu tiver um DOI, eu não excluo a obrigatoriedade de ter um ISSN e um ISBN. Estão entendendo? O DOI é a minha certificação que aquilo é um documento digital. Está lá, está registrado. O ISSN certifica a minha validação acadêmica e a minha publicação. E o ISBN também. Então, meu povo, deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que aparece. Ó. Nos nossos trabalhos científicos, o ISSN aparece assim, parece um códigozinho de barra, né? E o nosso ISBN, ó, assim também nos nossos livros. Observa, compra qualquer livro que vocês tiverem em casa, dá uma olhadinha que vocês vão encontrar essas siglas, certo? E o DOI, meu povo, o mais interessante é que ele também vai vir aqui, ó, com uma identificação, um prefixo e o sufixo. Na hora que você adquire um DOI, essa assinatura, esse documento digital, você já vai criar ó, uma identificação única do publicador. E isso também é muito bacana. Mas tem seus custos, não é algo gratuito. Por isso que quando a gente publica, acadêmicos, geralmente estamos ligados a alguma instituição que faz esse pagamento. A UES, a UFC, a UFMG, a UVA, enfim. Então, eu já tenho essas informações do meu emissor desses certificados. Beleza até aqui? Quando você vai cadastrar um artigo, quando você vai cadastrar um capítulo de livro, quando você vai cadastrar um livro todo, se não tiver essas informações, ele não cadastra. O Lattes, ele já barra. Por que que ele barra? Porque ele entende que aquilo não é oficial. Se não é oficial, vai servir para mim? Eu vou poder atestar que está dentro de uma plataforma CNPq CAPES, uma informação que eu não posso afirmar que é verídica? Não. Então, a partir daí, vão surgindo essas necessidades de confirmações. Tranquilo? De boa? Na lagoa? Tá de boa. Vamos embora. Não fiquem com medo. São muitas siglazinhas, mas é bacana. Vou botar de novo aqui meu currículo para a gente acompanhar. Eu só quero atualizar essa foto, porque nessa foto aqui eu estou morena, não pode. Agora eu sou a Luísa Sonza, então tem que mudar para foto loira. Vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente tem que observar é os nossos dados gerais. O começo do começo do começo do começo. Depois vocês podem pesquisar que tem Lattes, que a galera, inclusive, para aqui, ó, nos dados gerais. Então, aqui são informações básicas. Foto de perfil, nome civil. Aqui é muito importante, nome social, se você quiser utilizar, isso é uma vitória muito bacana. Dados pessoais, isso aqui é muito importante. Nomes para citação, porque futuramente, quando vocês forem citados, lindos e lindas e maravilhosos, nos trabalhos de outros pares, de outros colegas acadêmicos, precisa ter esse processo de citação, porque mais na frente, vocês vão poder colher, através de outros bancos de dados, que já seria outra oficina, como é que vocês estão sendo citados aí pelo mundo. E isso agrega valor ao Lattes também. Então, é muito importante, eu, pelo menos, recomendo que se tenha pelo menos 2, porque as citações, às vezes, elas podem, por exemplo, segundo Brito, segundo Leite, às vezes dá um pouquinho de confusão. Então, nas citações bibliográficas, eu gosto de ter 2. País de nacionalidade, o CPF, que depois ele vai ser validado, ó, precisa estar ativo pela Receita Federal. Então, sempre, outra coisa que a gente tem que estar muito ligado é o nosso CPF tá ok, viu? Não esqueçam. E o CPF, ele não é visibilizado, lógico, né?
Olha, eu louca, botando assim a mão do meu CPF na tela, nem tá aparecendo. A cor ou raça, o sexo, enfim, data de nascimento e etc. Outros dados normais, identidade, passaporte, nome do pai. Aqui, ó, essa aqui que eu nem atualizei, muito importante. Pode, Maria Luísa, pode, deve. Você vai colocar que está o início da graduação e que está em andamento. A gente vai já chegar lá, viu? Tem que fazer, muito importante. Inclusive, quem vai concorrer a bolsas, projetos de pesquisa, enfim, é muito importante. Com isso aqui, meu povo, a gente pode fazer a conexão com o ORCID. Colocando o nosso ORCID aqui, a gente autoriza que se tenha... eu não vou fazer aqui isso aqui agora, que pode demorar um pouquinho, que ele faça uma atualização de dados, uma sincronicidade. Não é que o Lattes vai ser preenchido, não. Preenchido automaticamente, não é isso. Mas vai aparecer um campo onde o ORCID também vai ser disponibilizado. Filiação, outras identificações e etc. Endereço, que não é visibilizado, também não vou colocar, certo? Idiomas, aqui, meu povo, muito importante vocês serem sinceros, porque quem vai trabalhar com área técnica, geralmente bacharéis, na hora que for trabalhar com instrumentalidade de linguagem, quem está procurando por vocês precisa saber como é que tá, né, esse babado. Então, aqui, vocês colocam sobre esse processo de compreensão, de leitura e de escrita. O mais legal é que, para ratificar o que vocês estão colocando no Lattes, vocês sempre tenham as proficiências. É muito importante, porque essas proficiências, elas vão confirmar o que vocês estão colocando no Lattes. Então, por exemplo, eu compreendo bem francês, tenho proficiência de compreensão. Eu leio bem, escrevo bem em inglês, tenho proficiência em inglês. Mas espanhol, outras línguas, já estamos lá, fazendo curso. Então, isso... Adriana. Oi. Só uma pergunta. Eu tenho que fazer para botar a proficiência, tem que ser de algum específico, ou pode fazer, tipo assim, eu fiz o da Oxford, que é no site deles tem um gratuito e tal. Sim, não. E aí, você bota seu nome, apareceu lá, a provinha que eu fiz, deu certo, né? Ele só pede isso aqui, ó. Ah, sim, ok. Eu terminei o curso, vou até salvar. Ele só pede isso aqui. O que eu falo de comprovação, Pedro, é quando você for para uma seleção, tudo que está no Lattes, você precisa colocar documentos comprobatórios. Aí Entendi. Você bota um certificado que você tira do site, não tem problema. Ainda mais, meu povo, com essa facilidade do EAD, do híbrido, os cursos online, eles são tão bons quanto os presenciais. São seguros, são acessíveis, com relação até preço mesmo, não é não? Com relação a distâncias, eu posso, por exemplo, no site da USP, no site de Harvard, tem tanto curso massa que a gente adquire o conhecimento, tem o certificado e não gastou estudo de dinheiro para ir fazer lá em Londres, né? Então, isso é bem legal, isso é super importante. O que você precisa colocar de documentos comprobatórios é sempre quando você vai imprimir o Lattes e enviar. Se for por e-mail, sempre é bom vocês terem as comprovações escaneadas, outro bizu. Documentos, papéis se perdem, amassam, cai café em cima, o cachorro come, o coelho come. Tenham sempre escaneado. Se possível, tenham ele sempre com a certificação digital. Como é que é isso? São plataformas como o SIGA da UFC, como o sistema da UES também, que a gente tem como verificar por numeração de verificação do documento. Então, isso é muito importante. Salve exatamente, Chico, tudo no Drive, no HD externo, enfim, vocês precisam estar seguros disso, porque o computador queima, o papel se acaba, a assinatura, que nem às vezes nota fiscal, fica esbranquiçada. Então, é importante que vocês tenham essas confirmações, certo? Idiomas, prêmios e títulos, onde você aqui vai colocar, por exemplo, eu recebi um Sereia de Ouro, eu recebi um prêmio, menção honrosa, por uma construção de um robô, sei lá. Aqui vocês vão colocar algo que são louros para vocês.
Isso aqui também é uma parte muito importante. Ainda vamos receber, né? Um dia, gente. Texto inicial do currículo Lattes, que é exatamente o nosso resumo. Muito importante. Lembrando, eu nem avisei para vocês, nós só temos conta tipo Olimpíadas do ensino médio. Maria Luísa, você pode até colocar, mas não sei se isso dá uma visibilidade muito grande. Se for Olimpíada Internacional de Robótica, Internacional de Geografia, pode colocar, certo? Agora, geralmente o Lattes, ele tem uma visibilidade maior. Tu fez a OSH, foi? A OSH é bacana. Ela tem uma visibilidade maior quando a gente quer colocar algo do ensino superior, mas pode colocar. Com o tempo, quando você for atualizando a sua trajetória, você vai substituindo algumas coisas que são mais importantes. Mas pode colocar, sem problema. Aqui, meu povo, no resumo, a OSH é bem legal, eu orientei os meninos, viu, Luísa? A OSH, a brasileira de geografia, é muito bacana também. Umas questões, assim, bem doideira, digamos assim, né? Então, aqui, pessoal, eu tô olhando aqui de lateral, que eu tô com duas telas, tá? Aqui a gente vai ter até 4.000 caracteres para colocar de resumo. Dica, coloquem a metade. É um resumo? Não é um resumo? Tudo que é demais é veneno. Fica cansativo. Então, é mais uma vez que eu coloquei para vocês. Vocês precisam ter esse processo. Gente, aqui na tradução, vocês podem utilizar o texto padrão, pedir esse processo de tradução e disponibilizar. Mais na frente, a gente vai ver que tem uma opçãozinha que você pode colocar assim, disponibilizar em inglês. Eu indico que disponibilizem. Até para quem vai concorrer futuramente para bolsas internacionais ou algumas linhas de pesquisa internacional, muito importante. Outra coisa que é importante, ó, aqui, alguém levantou a mão, pode falar, Isadora. Oi, professora, boa tarde. A gente fala em terceira pessoa no resumo, é? Isso, terceira pessoa. Certo? Certo. Fica mais elegante. Aqui vocês podem colocar outras informações relevantes. Isso aqui eu mal mexia. Na verdade, eu coloquei uma expressividade que eu tive, que foi no redesign dos uniformes do Exército Brasileiro, que inclusive quase fechei uma parceria com a federação para a gente fazer realmente uma reformulação dos uniformes do Exército, mas foi na transição de governo e acabou não dando certo. Mas aqui vocês podem colocar alguma obra, algum projeto recente, apoio financeiro, CAPES, FUNCAP, algumas informações que vocês acham que são relevantes. E os dados gerais, cadastros de licença. Aqui, geralmente, a gente utiliza para licença maternidade. Quando a gente está numa universidade, num trabalho, ou quando a gente está num doutorado, ou na própria graduação, a gente pode entrar em um regime de licença especial. Então, você pode também visibilizar aqui, porque quando as pessoas forem procurar suas produções, elas podem perguntar assim, por que que a Isadora ficou 9 meses, o Lattes dela parado, inativo? Então, a gente vai ter aqui a informação da licença maternidade e justifica. Beleza? Estão vendo que até agora é belezinha, fácil, fácil. Sim, ela é uma opção que foi, se eu não me engano, de 2019, Rafael. Isso é muito importante, porque a gente está... isso é uma luta, né? Um ganho para a classe feminina, para a inserção no mercado de trabalho, para tirar muitas vezes aquela fala que a gente escuta, que a mulher tem muito trabalho em casa, não consegue produzir. Foi agora, mas já estava tramitando, Rafael, não? Foi março? Oh, coisa boa, olha aí. Eu já tinha visto projetos que estavam reivindicando essa questão. Isso mesmo, ela já estava em tramitação, né? Só que ela foi instituída agora no mês de março. Oh, coisa boa. E eu achando que já tinha conseguido desde antes.
mas isso é muito importante. Eu acredito, inclusive, Rafael, que poderia ter outros tipos, né, de colocar tu sabe me dizer se dentro dessa atualização tem licença paternidade, tem alguma coisa... Por enquanto, a única opção que tem é a da licença maternidade, né? Porque Seria bom, a né? luta mesmo de movimentos feministas, né, que já estavam travando aí, e sobretudo mulheres vinculadas ao ambiente acadêmico, que, se não me falha a memória, desde o fim de 2018, que elas já entraram com esse processo. Exato. E algo demorado, né, como sempre, mas agora conseguiu. Quem É sabe, verdade. futuramente, também seja inserida a licença paternidade, né? Até porque o Lattes, por mais que ele se apresente como uma plataforma que é muito completa, quando você vai trabalhar com ele, você percebe que ainda existem algumas lacunas, né? Que você, ao longo do processo de atualização, você vê que há certos elementos que o Lattes ainda não possui. Mas tudo bem, aos poucos vai... É verdade, você tem toda a razão. Existem alguns gargalos que a gente está tentando driblar, digamos assim. Por isso que não é uma plataforma que possa ser utilizada unicamente para se avaliar. A gente utiliza ela, o ORCID, o currículo profissional, várias outras coisas, né? Para poder tentar ser o mais completo possível. É uma análise multivariada. E eu fico muito feliz. Eu achava que tinha dado certo desde o início do movimento, mas que bom que foi instituído agora. Mas eu sou super adepta a ter uma, como é que se diz? Uma contribuição também para outras realidades. Eu estava estudando sobre isso, sobre as questões da licença. A gente vê países, grandes potências, que a própria licença paternidade e a maternidade são bem ampliadas, não se tem uma cobrança mercadológica tão cruel como a gente tem dentro do nosso cotidiano aqui brasileiro. Então, eu acho super importante. É assim como essa questão do nome social, né? Sim. É uma conquista recente, que, se eu não me engano, ela é datada de 2018 a 2019, né? Então, é aos poucos que vai avançando mesmo. É verdade. Isso é bom porque ele fica mais instrumentado, né? A gente consegue colocar mais informações. Tem toda a razão. A nossa formação acadêmica, onde aqui a gente precisa colocar os itens, e é aí que entra, como é que se diz? É aqui que entra, quem perguntou, a questão da conclusão, Por exemplo, quando a gente vai colocar doutorado, ou graduação, ou especialização, se o status do curso ainda estiver em andamento, você pode deixar aqui sinalizado. Aí você só deixa o início e a conclusão não precisa colocar, porque esse andamento já vai conter as informações. Quando você tem uma bolsa, no caso eu não tive bolsa, porque eu trabalho, então você coloca também com bolsa, agência financiadora, aqui nesse coisinha, nós temos várias agências. Se você fizer uma graduação, uma especialização que você está sendo custeada pela FUNCAP, pela CAPES, enfim, por N agências de fomento que ajudam, CAPES, CNPq, etc. Então, você pode colocar aqui no detalhamento, título da dissertação ou tese, eu retirei porque agora eu vou qualificar e estou atualizando, palavras-chave, áreas de conhecimento e setores. Observe que eu tenho algumas informações que elas são obrigatórias, mas temos outras informações que elas não precisam conter 100%, porque a gente vai alimentando de acordo com a sua atualização. Deixei marcado sim, ele pede, tá vendo? A agência financiadora obrigatória, se eu marquei sim, ela é obrigatória. Mestrado e doutorado, como eu já visibilizei para vocês, necessidade, de abrir o CV do orientador. No caso aqui, a gente precisa dizer que não é robô. Eu nunca marquei tanta bicicleta, tanto hidrante, tanto carro e tanto barco na vida. Vocês também? E aqui, ele já vai, colocando as informações de orientação. Ele vai fazer o link.
Produção, acho que é lá embaixo, produção técnica, tem um link orientações, que vai corroborar aqui, ó. Tá vendo? Orientações que vai, ó, estar linkando com o meu currículo. Beleza? Tranques? Então, vamos nós voltar. Pós-doutorado ou livre docência, aqui quando a gente já chegar num patamar onde a inclusão dessas informações se faz necessário. E formação complementar, muito importante essa formação complementar. Eu julgo importante porque aqui a gente consegue colocar habilidades que nós temos. Aqui, eu costumo dizer que dentro do Lattes, ele vai mostrar o quanto você é adaptável, resiliente, hobbies, expertises, que vão contribuir também para as pessoas entenderem quem é você. Curso de curta duração, eu fiz um curso de ritmos. Eu fiz um curso de gestão de compras. Eu fiz um curso de inglês instrumental. Concluído, carga horária. Eu posso colocar aqui que eu fiz um curso de qualquer coisa. Mas lembre-se, o Lattes, para ele ser 100% validado, se não tiver uma interligação com alguns códigos que eles vão pedir, eles necessitam de documentos de comprovação. Então, não posso colocar o que eu quiser também, não. Precisa ter O curso, ele pode ser de curta duração, extensão universitária, MBA ou outros. Cursos de escola profissionalizante, pode colocar sim, pode colocar. Se for um curso de curta duração, ou você pode colocar em outros também, e você descreve um pouco do curso, certo? Ano de conclusão, se teve bolsa ou não, palavras-chave também é muito importante, início e conclusão. Aqui vocês podem colocar um pouco desses saberes que vocês foram construindo. Mais uma vez eu reforço. A academia, meu povo, ela não é só questões engessadas. Então, é importante eu saber, eu, enquanto pesquisador da trajetória de vocês, o que é que vocês estão realizando, certo? Formação complementar, atuação profissional, muito importante. Aqui, aí você coloca, ó, todas as instituições e empresas que você já atuou. Muito importante. Aquela que está em andamento se configura até o presente e temos aquelas outras que foram finalizadas, onde vai constar o período. Onde insere participação é já em projeto, certo? Já a gente vou colocar, Vitor, para vocês. Estou indo passo a passo para vocês verem os itens, tá certo? Adriana, posso fazer uma pergunta? Por exemplo, se você participa de uma atividade assim que não tem hora, não é remunerada, mas atividade voluntária, você pode colocar também? Pode, vou colocar aqui, ó. Foi esse que eu fiz? Aqui, ó, tipo de vínculo voluntário, tá vendo? Tô sim. Você pode colocar. Inclusive, eu acredito que pelo menos, quando eu vou avaliar bolsistas, quando eu vou avaliar pessoas para trabalhar comigo, eu gosto de trabalho, de que já tenho essa expertise do trabalho voluntário, não é no sentido de, ele gosta de trabalhar de graça, pelo contrário, porque o trabalho humanitário me mostra que a pessoa tem até um processo de humanização, isso é muito legal, de empatia, de entender algumas questões, trabalhar em ONG, isso é muito bacana. Vocês que são chofens, já viram esse meme do... É muito bem visto, Rafael, verdade, demais. Vocês já viram esse meme do Instagram? Do Sou Jovem? Vou escutar K-pop. Já sim, do K-pop. Professora, Oi. na parte que a senhora falou da formação acadêmica, que podia ser bolsista, né? A gente coloca lá só enquanto está vigente a bolsa? Sim. E depois tira, né? Sim. E essa atuação profissional, ela conta estágio de ensino médio, como a moça perguntou, do eventos, ensino profissionalizante, a gente coloca ou não? Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu coloquei o estágio. Ó,
vocês também têm como colocar esse tipo de vínculo na atuação profissional. Estão vendo aqui? Há a possibilidade de colocar estágio. E é muito importante que vocês coloquem, porque o estágio também mostra que você passou por várias etapas de amadurecimento profissional. Como o Rafael colocou aqui, o voluntariado é muito bem visto. O estágio também, por isso que é importante vocês terem esse momento de poder errar, de poder experimentar, de absorver informações de supervisores, é muito importante. Então, aqui, ó, você coloca as funções que você exerceu no estágio, certo? Finalizado ou não, o período, a carga horária semanal e, ó, título de vínculo, estágio. Pode colocar, é muito bacana, certo? Alguém colocou aqui, levantou a mão? Adriana, fui eu. O que me confunde muito no Lattes, às vezes, é isso. Porque, por exemplo, se tem vários espaços dentro do currículo que são muito semelhantes, em que uma atividade pode estar em 2 locais ao mesmo tempo. Pode. Aí eu fico muito nisso. Eu repito, se der para repetir, não sei se dá para fazer isso no currículo. Não, nunca coloque. Qual é o que eu pondero? Eu fico muito perdido. Nunca coloquem informações repetidas. Não coloquem. Como eu falei para vocês, o Lattes, ele precisa ser conciso, ele precisa ser objetivo. Então, aqui, se eu coloquei na minha atuação profissional como estagiária e descrevi algumas informações, pode ser que mais na frente eu consiga colocar alguma outra informação. A gente vai já chegar lá, porque muitas coisas eu vou vendo e vou colocando para vocês. Mas não façam isso. Não repitam informações. Por quê? Porque parece desorganização. É muito importante que vocês coloquem tudo que for de ação, de atividade, do fazer, do trabalho, da praxis, atuação profissional. Estágio é um contato com o mercado de trabalho. Voluntariado é um contato com o mercado de trabalho. É atuação profissional. Vai constar o seu período, vai constar suas atividades e vai constar no seu Lattes. Aqui eu vou dar um pulinho, porque membro de corpo editorial, linhas de pesquisa, se você tiver alguma linha de pesquisa instituída dentro de organizações. No caso, eu tenho uma linha de pesquisa no qual eu participo, na Universidade Regional do Cariri, na URCA, mas isso aqui já vai ser quando vocês estiverem graduados, num aprofundamento maior dentro do meio acadêmico. Comitê de corpo editorial, revisor de periódico, revisor de agência de projetos de fomento, tudo isso são questões mais profundas quando você já está inserido dentro de um processo de gestão acadêmica. Mas uma coisa muito importante que eu quero colocar para vocês é exatamente isso aqui que a gente estava conversando. Áreas de atuação. É aqui que vocês vão colocar as suas intencionalidades. Aonde vocês estão atuando, aonde vocês se identificam. Observa aqui que eu coloquei. E vocês podem colocar por ordem. E essas áreas, elas podem ser tanto fixas, já estarem dentro do banco de dados do Lattes, da plataforma CNPq, quanto vocês podem incluir uma nova. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje em dia que estão fazendo pesquisas em geoengenharia. Já ouviram falar? E eu ainda não visualizei se já teve uma atualização. Rafael, tu sabe me dizer? Da inclusão da área de conhecimento de geoengenharia. Na verdade, não teve. Assim como, por exemplo, a área do interdisciplinar, né? Eu falo porque eu faço mestrado na perspectiva interdisciplinar aqui na Universidade Estadual de Goiás, e nós não temos. Então, automaticamente, para você fazer o cadastro dessa área, você tem que vincular a uma sub-área das ciências humanas, que no meu caso, eu vinculo a minha área de formação inicial, que é a geografia. Olha aí, Rafael, tu faz mestrado em quê? Eu faço mestrado em ciências sociais e humanidades. Oh, coisa boa. Eu também fiz um mestrado interdisciplinar, Rafael. Eu fiz em desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento e meio ambiente, voltado para a sustentabilidade, o PRODEMA, da UFC. Eu já ouvi falar dele. Ele é interdisciplinar. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que também puxar, Sociologia do Desenvolvimento, Ciências Ambientais, algumas áreas afins, para poder fazer esse link.
É justamente. É porque nós temos que cadastrar. Então, tem que articular alguma maneira para fazer essa vinculação. Exatamente. E aqui vocês podem colocar até 6 áreas de conhecimento que vocês trabalham, que vocês desejam se aprofundar. No meu caso, trabalho diretamente com relação de integração econômica, que geografia econômica, industrial, é a minha praia, economia da cultura, para fazer o link com a sustentabilidade, ciências ambientais, teoria do desenvolvimento regional, que é o que eu estudo, que são desenvolvimentos endógenos, desenvolvimentos locais, moda e artes, que também é da minha formação, e sociologia do desenvolvimento por trabalhar com comunidades tradicionais. Então, você pode pegar de uma lista que já existe aqui, ó, exatas, ciências biológicas e tudo mais, ciências humanas, ou vocês podem incluir uma nova, certo? E colocar ela em uma grande área, mas ela precisa passar por uma validação. Então, como o Rafael está dizendo, e como eu estou dizendo por experiência, coloquem aquelas áreas que são mais afins, para que vocês possam ter essa visibilidade, para quem está olhando o Lattes de vocês, que é algo interdisciplinar. Área de atuação, projetos. Vamos lá. Opa. Projetos de pesquisa. Como eu falei para vocês, aqui é muito importante quando vocês trabalham com uma equipe, com um projeto de pesquisa que está dentro de uma plataforma, de uma instituição. Algumas pessoas estão trabalhando com equipes de pesquisadores, que sempre tem que ter um coordenador. Como eu falei para vocês, as linhas de pesquisa, elas estão sob uma tutela de uma agência, CAPES, CNPq. Então, precisa ter a informação do coordenador, pode ser que isso que tenha dado errado, viu? Alguém falou aí de um preenchimento. E também, ó, das instituições e de quem está envolvido no processo. Quantidade de alunos envolvidos também é muito importante. Toda linha de pesquisa que ela é reconhecida pelo CNPq, ela tem que ter membros de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Pelo menos a maioria desses. Eu não tenho espaço para ensino médio, porque não entra dentro dessa visibilidade, e é importante que eu tenha, estou dizendo agora enquanto acadêmica, o máximo de pessoas de áreas a complementar, a contribuir, como, por exemplo, eu estar dentro de uma linha de pesquisa que trata de sociedade e natureza, eu tenho que ter antropólogos, eu tenho que ter sociólogos, enfim, eu tenho que estar dentro de uma área transdisciplinar. E aqui, várias informações sobre como é que está o desenvolvimento desse projeto, título de orientação e tudo mais. Gente, eu vou correr um pouquinho, porque eu estou preocupada com vocês, está passando muito tempo. Projetos de desenvolvimento tecnológico, aqui, ó, ciência e tecnologia, muito importante, porque nesses projetos agora, inclusive, é uma demanda de várias pastas governamentais que se tem um foco em ciência e tecnologia, inclusive para bolsas. Então, aqui a gente tem que colocar nitidamente qual é essa produção e nas descrições, ó, qual é o impacto que ela está tendo de contribuição para o cenário nacional. Ciência e tecnologia, hoje em dia, é a menina dos olhos. Projeto de extensão, também muito interessante. Projetos de extensão, lembrem-se, cadastrados nas instituições que vocês estão trabalhando ou exercendo esse projeto. Então, vocês colocam todas as informações do projeto, instituição em execução, órgão de unidade, pesquisadores e pessoas envolvidas. Também a quantidade de profissionais, se tiver um valor de financiamento, se vier uma ajuda de custo, parceria público-privada também é possível. Por exemplo, eu recebi um incentivo do SEBRAE, que tem essa questão do público-privado. É importante também constar. Outros tipos de projetos. Aqui, eu coloquei projetos autônomos, certo? Projetos onde a gente faz uma questão de pesquisa, mas para conhecimento, rodas de conversa, grupos de estudo, que acabam contribuindo para as nossas pesquisas. Então, aqui como exemplo, é um grupo de estudos no qual eu faço parte, é o Núcleo de Pesquisa Política, acabei nem colocando na descrição, onde eu estou vinculada à Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Economia.
e onde nós temos os pesquisadores do projeto. Essa quantidade de alunos aqui do projeto, ela não vai embarrear de eu cadastrar. O que embarreira de eu cadastrar, ó, é isso aqui. E outra, eu só posso cadastrar qualquer tipo de projeto se eu, olha eu aqui, constar como um dos autores. Se eu não constar, o projeto ele não salva. Aqui, meu povo, vocês podem, inclusive, cadastrar o quê? Quem me perguntou? O PIBID. Perfeitamente. Vocês podem cadastrar aqui, mas vai ter outra partezinha que vocês também podem cadastrar. Muito importante a pergunta do Igor, que colocou assim, posso colocar 2 vezes? Não, vamos ver aqui mais à frente. Produção bibliográfica, onde a gente vai colocar os nossos artigos publicados. Aqui, ó, tá vendo DOI? Esse meu artigo não possui DOI, ele não possui essa certificação digital, porém, ó, tem que ter o ISSN. Estão conseguindo observar? Para se ter o ISSN, como as revistas são eletrônicas, elas precisam ter, inclusive, o número da página, pelo menos a página inicial, aonde eu vou encontrar aquele artigo. Tudo isso para fator de comprovação. E você pode, inclusive, marcar, colocar a homepage do trabalho e marcar se esse é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção. Se for, você marque, ele vai ter uma notoriedade quando o seu currículo for impresso apenas com os pontos principais. A gente também tem essa opção na hora de imprimir o currículo Lattes. Produções de artigo. Ó, artigos aceitos, vocês podem colocar também. Inclusive, aqui eu tenho até que retirar, a gente coloca um artigo que ele foi aceito, mas quando ele foi publicado, a gente já coloca naquela outra parte, mas vocês podem colocar ele aceito, é importante também, porque uma coisa é ele ser aceito, outra coisa é ele ser publicado. Quem faz mestrado aqui, vou usar o Rafael, que já deve estar nessa batalha aí nossa de cada dia, que para ele ser aceito, ele pode ser publicado daqui a 6 meses, 1 ano, então é importante as pessoas observarem que você está em processo de produção. Ou até mais que isso, né? Rafael, eu tenho um artigo... Um artigo mesmo meu que foi publicado, eu enviei ele em 2019, ele foi publicado o ano passado, no mês de abril. Eu tenho artigos que eu mandei... mais de um ano, porque essa questão das revistas que tem um quality superior, então a demora é bem superior também. A demora acontece, a pandemia também atrasou um bocado, né? Os pareceristas às vezes demoram um pouco. E aqui, meu povo, a gente pode incluir, ó, livro ou capítulo de livro. Também, se tiver um DOI, beleza, coloca aqui o DOI, a certificação digital. Livro publicado, a natureza do livro, se ele vai ser o quê? Uma coletânea, o título, se ele vai ser um livro único, qual é o meio de divulgação, muito importante, impresso, meio digital, hipertexto. Você pode, inclusive, colocar um livro que algumas funcionalidades estão aparecendo novas, como filme, como audiobook, você pode colocar essas informações, se é um dos seus trabalhos mais relevantes, e o ISBN e o número da edição. Observa que o livro agora, ele vai vir com aquela informação que a gente teve, não tem uma periodicidade, ele é publicado, pronto, e acabou. Publicado agora em 2020. Tudo a ver, né, com a geografia, design reflexivo, mas tem, viu? Depois eu mostro para vocês, outro dia. O que mais? Apresentação, trabalhos públicos, textos em jornal. Adriana. Oi. Uma dúvida. Pode falar. Ela me fornece esses dados? Ou eu Sim. tenho que... Tá me ouvindo? Ela sempre fornece. Tanto quando é aceito, ela tem que mandar uma carta de aceite. Toda vida que vocês enviam artigos, é necessário que vocês cobrem a carta de aceite. Nunca esqueçam disso, porque ela já é uma segurança sua. E outra, quando o artigo é publicado, eles enviam uma cópia da revista digital ou um caminho, um link,
E lá tem que conter o ISSN. Nenhuma revista, a não ser que ela não tenha qualis. Aí algumas publicam de maneira mais informal. Tem algumas que estão saindo sem qualis ou qualis C. Não indico. Sempre publicar, pelo menos, meu povo, de B2 para cima. É muito importante para a trajetória acadêmica de vocês. E elas têm a obrigatoriedade de fornecer isso, viu, Igor? Texto em jornal ou revista, quando você coloca, escreve uma notícia ou um editorial, alguma coisa nesse sentido. Trabalhos publicados em anais de eventos. Quando os trabalhos eles são publicados por completo, você também precisa colocar, se foi completo, se foi resumo, qual foi o ano, qual foi o evento, a cidade do evento, o ISBN, olha aí, ou ISSN, no caso aqui é ISSN, porque o Congresso ele tem uma periodicidade, né, não? Qual foi a universidade, os autores, e isso são preenchimentos orgânicos, meu povo. O importante é que vocês tenham as informações. Tendo as informações que são obrigatórias, vocês vão conseguindo fazer esse tipo de preenchimento. Vamos lá. Apresentação de trabalho ou palestra, aqui vocês, se joga. Por quê? Porque aqui a gente vai ter, por exemplo, os nossos seminários de integração, a gente vai ter a participação em semanas acadêmicas, a gente apresentou trabalho, a gente fez uma palestra, foi um encontro universitário. Então, isso aqui é algo bem geral. Vocês colocam os dados gerais, o detalhamento, os autores, geralmente a gente vai apresentar um banner, uma coisa, tudo isso tem uma coautoria muito grande, as palavras-chave, área de conhecimento, que não vão barrar, mas é importante que esteja atualizado. Cuida. E mais outras N coisas que vocês podem colocar dentro desse processo. Conferências, palestras e etc. O que mais? Eu vou colocar agora de uma maneira mais rápida. Um tutorialzinho. Só um instantinho. Mas vocês estão observando que ele é muito, como é que se pode dizer? Intuitivo. Adriana, ai, desculpa, eu não estava vendo as mensagens, gente, perdão. Como membro do CA, eu posso colocar no Lattes? Eu coloco, como é que se diz? Como atuação profissional, exatamente como o Rafael. Você participou de um sindicato, de um movimento, de uma coisa, é muito importante. Mostrar que você faz parte desse movimento. Deixa eu só colocar aqui, avançar aqui um pouquinho. Aqui um tutorialzinho bem bacana. Na produção bibliográfica fica mais orgânico, né? Para a gente ver, porque eu clicando um por um, tenho medo de ficar muito extenso. Nessas produções, os artigos aceitos, muito importante, capítulos de livro, títulos em jornal ou revista, isso aqui é muito importante ter em mãos os dados da publicação, como eu falei para vocês, para poder ter as comprovações. Trabalhos, simpósios, palestras. Aqui, eu tenho algumas pessoas que colocam os trabalhos aprovados, mas não conseguem apresentar. Não pode, mesmo que você receba a carta de aceite, depois, para constar numa coletânea, para constar num anal, nos anais, uma coisa, ele precisa ter sido apresentado. Posso sim, Misael, posso sim. Esse aqui que é o meu sonho, viu? Um dia ainda vou fazer partitura musical. Também é algo que é visto com muito bons olhos, essa interdisciplinaridade. Prefácios, traduções, ensaios, entrevistas que tenham sido passadas pela plataforma Brasil e que se tenha, meu povo, o consentimento, como o Igor fez agora, para a gravação. É sempre necessário que se passe por um comitê de ética quando a gente vai trabalhar com entrevistas. Produção técnica, aqui é muito importante também, trabalhos técnicos, cartas, mapas que são realizados,
projetos pilotos, protótipos, quem trabalha com questões de 3D, que faz algumas maquetes, pilotos que vão ser utilizadas como questões de estudo, que vão para museus, tudo isso também é muito importante colocar como sendo proprietário dentro do currículo. Produção técnica de editoração, de manutenção, de mesas redondas que participou, relatórios de pesquisa. Se você coordena ou se você alimenta algum tipo de rede social, olha aqui que importante colocar nessa produção técnica. Tem alguém aqui que tem um Instagram que tem uma contribuição institucional, que tem uma contribuição que vai ao encontro de algum projeto, alguma ONG, algum serviço, também é muito importante de se ter, certo? Outra... Peraí, só um instante. Ai, Jesus. Tá só dando uma instabilidadezinha aqui, gente. Me dá um segundinho para eu trocar de tela. Vocês estão vendo? Ainda não. Gente, vocês também sofrem com essa oscilação de internet? Eu acabei de cair, eu reconectei agora, desesperado aqui. Toda hora, mulher. Pronto, eu só dei um jeitinho aqui na internet para ver se melhora, só um instantinho. E nós temos um apoio muito grande das bibliotecas, das universidades, para ajudar nesse processo também, viu, gente? Vou, inclusive, disponibilizar esse material, que foi uma coletânea UFC, e FCE também tem um banco de dados muito interessante. Então, aqui, eu já vi alguns... Pode sim, Rafael, muito bom. Só ter uma declaração da instituição perfeitamente, que aí já conta como produção técnica. Isso também é um saber que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão aprendendo, viu, gente? É muito importante mesmo. E ainda mais com essas expertises tecnológicas, né? A gente tem que estar todo o tempo aí antenado. Professora, eu sou bolsista do PIB de História e a gente tem um Instagram. A gente poderia colocar em produção técnica? Pode. Peça uma declaração só da sua coordenação, certo? Mas pode coloca o link, tudo bem bonitinho. Patentes e registros, aqui, meu povo, também a gente utiliza bastante. Quem vai trabalhar com questões de geoprocessamento, de topografia e tudo mais. Grupos de estudo eu coloco em projetos de pesquisa outros, que aí são projetos que a gente tem, porque do estudo vão sair pesquisas e eu coloco em outros. Certo? Processos de inovação também é bem interessante, quando você está criando patentes, programas de computador, desenhos, quem trabalha com desenho industrial, AutoCAD, isso aqui também é bem interessante colocar, até porque o PDI é algo que está institucionalizado na maioria dos órgãos, sejam eles públicos ou privados. O que é o PDI? PDI é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Tem, inclusive, setores organizacionais para cuidar só disso. Então, é muito importante alimentar, se vocês tiverem produções nessa área, vista com muito bons olhos. Priscila, você coloca em projetos de pesquisa outros. Aí você vai colocar lá o grupo de estudo, e nas descrições você coloca que é um grupo de estudos onde estão sendo desenvolvidos várias vertentes de pesquisa. Certo? Educação, popularização e CIT. Gente, aqui a gente coloca produções que são voltadas para essa questão científica. Não pode ser inserido em outros módulos. Olha aqui a repetição. Aqui, eu aconselho a colocar quando se tem uma produção com um viés bem tecnológico. Diagnósticos, pareceres, relatórios técnicos, porque aqui está dentro
Sim, se for projeto de extensão, coloca no no projeto de extensão, com certeza, com certeza. Se for grupo de estudo apenas vinculado a um laboratório ou uma iniciativa discente, coloca sobre projetos de pesquisa ou outros, mas se for vinculado a uma atividade de projeto de extensão, coloca em projeto de extensão. Aqui, meu povo, muito... Igor, tu tá falando? Peraí, deixa eu só ver aqui. Formulário sobre a oficina. Ah, tá. É para clicar? Não, tô só mandando aqui. Participação em eventos, também o formulário. Também muito importante. Organização de evento. Aqui, meu povo, você pode colocar a participação como convidado ou como coordenador. Você pode colocar como ouvinte. Não, só Oi. para a galera que está entrando. Testem aí um pouquinho no seu Lattes. Se você assistiu o evento, como é que você pode comprovar isso? Sempre, sempre peçam certificados. É extremamente importante. Não tem para onde correr. Certificado é aquilo que vai corroborar com tudo que você está dizendo no seu Lattes. Uma coisa extremamente importante... ele está tendo instabilidade, é verdade, Rafael. Eu também estava cheia de aba aqui aberta, por isso que eu fechei algumas de internet. Porque senão dá essa instabilidade mesmo. Comunicação oral, evento, organização, muito importante. Porque quando você entra como organizador, você já tem essa expertise de gestão. E isso é muito importante quando a bolsa é voltada para algum tipo de organização, de ação, como o próprio PET, dentre outras coisas, é muito importante. Orientações e supervisões concluídas, de dissertações, teses, monografias, isso conta demais. Vocês só vão conseguir participar desses eventos quando vocês já estiverem graduados, porque há essa necessidade de participar de banca para graduação, no mínimo tem que ser graduado. Participar de banca para especialização, também. Para mestrado, tem que ter doutorado, já vai avançando. E para fazer parte de uma banca de doutorado, você tem que ter duas formas mais aceitas. A primeira delas já tem um pós-doutorado, um lastro, um currículo acadêmico grande, ou já ter orientado teses de doutorado. Aí você pode participar. Mas é muito, 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 muito importante você colocar isso aqui futuramente nos concursos de vocês. Isso conta demais. Até para o mestrado, né, Rafael? Participação de banca é top. É importante mesmo. Orientação e participação de banca. Eu ainda não participei, não, mas já tem agendado aí para o ano que vem. Olha aí, isso é muito, muito interessante, porque você tem também como trazer um olhar atualizado, um olhar interdisciplinar, um olhar de fora, um terceiro olhar. Às vezes a gente olha tanto para um documento, uma coisa, chega a você não vê os mínimos erros. Depois que você vai fazendo isso, você vai adquirindo. Participação de banca é muito importante, tanto orientação quanto participação. Comissão julgadora, você pode, inclusive, participar de bancas e colocar aqui não só bancas de mestrado, de doutorado, de graduação, não. Você pode participar de bancas de concurso público, você pode participar de avaliação de curso, enfim, de várias coisas que você pode colocar. Não há uma regra específica. Por exemplo, eu participei de uma banca... eu já coloquei que eu participei de uma banca que eu fui jurada de uma feira de científica. Participação de banca. Você só precisa ter a comprovação, um certificado da instituição que lhe convidou para esse processo. Citações, muito importante, é algo, inclusive, que eu tenho que atualizar. Aqui a gente tem que fazer um cadastro, certo, dos índices de citação. Já é um pouquinho mais elaborado, porque quando você vai estar apto a ser citado, é quando você já tem publicações de TCC, de artigos científicos, de relatórios técnicos, de teses e etc. Aqui você consegue pesquisar através de um banco de dados, onde você recupera nesse Easy como é que está sendo a sua citação pelo mundo, até mesmo o seu fator de impacto.
e pelos Cielos e o Scopus, que também tem na plataforma Lattes, tem um linkzinho lá, que você pode buscar, através de datas ou do nome, como é que se está sendo esse processo de citação. Pode falar, Rafael. Só fazer um destaque mesmo, porque eu imagino que seja importante, principalmente nessa questão de citações, para que quando for lançar os trabalhos bienais, trabalhos que foram publicados em revistas, sempre se ater para colocar não só o link de acesso, mas também a questão do ISBN, ISSN, se tem o DOI, porque todo esse processo de citação, né, dessas plataformas, eu não sei o nome, eu esqueci agora o nome correto, mas essa parte aí dessa questão da Web of Science, né, tem um nome para isso, agora fugiu. Mas, é um nomezinho chato, né? Mas isso, é importante. Porque é a partir desses elementos que vai estar logando, né? Então é sempre bacana. Até mesmo agora, existem alguns eventos que já estão disponibilizando também o DOI para os trabalhos que são publicados, né? O que há um tempo atrás era basicamente restrito à questão das publicações em revistas. Então você vê que isso tudo vem se ampliando, né? Vem se desenvolvendo cada vez mais. Sim, isso é importante também, porque a nossa pontuação, enquanto acadêmicos, vai ficando cada vez mais plural, né, Rafael? Isso é muito importante, não só depender de A, ou B, ou C, o DOI, ele vem também para trazer essa contribuição, colocar essas citações é muito importante, fazer a integração com o ORCID, também é muito legal, preencham, depois fucem, a gente pode marcar depois até um outro horário para ver o ORCID. E até mesmo manter também, né, o ORCID atualizado, porque assim como o Lattes, ele tem como a gente atualizar, o ORCID também tem essa possibilidade. Mas são outras questões. Sim, mas é muito importante mesmo, Rafael, pontuar, porque o ORCID ele acaba sendo até mais universal, né? Porque o Lattes é igual quando nas pesquisas a gente fala dos projetos guarda-chuva, né? O Lattes ele é o macro, né? E a partir dele você vai vendo várias outras coisas que para você compreender existe todo um processo também. É verdade. E isso é importante porque a gente vê também como a comunidade acadêmica se comunica. O Lattes e o ORCID é um fator de comunicação muito importante. Como é que eu sei que a Bruna Vitória, que o Luiz, que a Priscila estão produzindo, estão atuando em área tal, estão atuando como profissionais em tal canto, estão com projeto de extensão, tem artigo tal, se eles não visibilizam? Então, tanto o Lattes quanto o ORCID, eles têm esse papel de chegar para a gente e dizer, peraí, chegar para a gente, comunidade, dizer, peraí que as coisas estão andando, que as pesquisas estão sendo visibilizadas, a gente não pode guardar nossos conhecimentos em gavetas, tem que externar para o mundo. E esses são meios de comunicação para isso. Beleza? E é muito importante também se ater a essa questão do DOI, porque o DOI é praticamente a identidade do seu trabalho, que vai dizer que ele é único, né? E que ele possui um registro para isso. E é até interessante quando você falou lá no início da forma como os nossos nomes são citados. Às vezes, você também automaticamente passa a ter uma outra forma de seu nome ser citado por conta do DOI, da forma como os editores das revistas cadastram. Porque eu mesmo passei por isso, né? Que na última publicação que eu tive vinculada ao DOI, eles colocaram o meu nome todo em letras maiúsculas, né? Então, já muda para uma nova forma de ser citado. Uma nova perspectiva, e isso já vai mudar até mesmo a nossa instrumentalização, né? Do escrever, do fazer acadêmico. E tu compraste o DOI, Rafael? Teu, não? A tua instituição? No caso, as revistas que tem aqui da UEG, elas não possuem o DOI ainda, né? Mas eu já publiquei em revistas de outras instituições, como o último artigo que eu publiquei foi numa revista lá da Universidade, lá de Juí, a Unijuí, no Rio Grande do Sul. Lá eles possuem o DOI, e também 2 últimos capítulos de livro que eu publiquei, aliás, um capítulo, o outro ainda foi aceito, ainda não foi publicado. Eles também já têm o DOI por conta da editora. Maravilha. Eu estou tentando um DOI pela instituição no qual eu sou diretora, tentando assim, estou fechando a parceria com a ABEC, por questões de valores, por isso que eu pergunto.
porque tudo tem essa questão de agilizar, né, esses processos, e as editoras e revistas e universidades, elas têm mais aproximação com isso. Mas são novidades mesmo, o DOI é algo que vai trazer cada vez mais essa identificação do nosso trabalho para com a comunidade acadêmica, vão saber que é o Rafael, que é a Adriana, que é a Vanessa, que está escrevendo, que está publicando. Essa questão de não ter embates de nomes, que a gente vê muito isso em citações de uma maneira atual e tradicional, como a gente faz. E outra coisa, na verdade, e outra coisa... também ele é interessante porque a partir do momento que você publica uma revista que tem um DOI, basta você colocar o código. Basta automaticamente, todas as informações do Lattes já vão ser preenchidas a partir do DOI. É muito funcional. Vamos fazer um QR Code, né? Bota, bicho vai no instante. Além de ser um elemento importante no ambiente, no meio da pesquisa, né, de produção acadêmica, também, ele acaba otimizando esse processo de atualização lá na hora de você colocar no Lattes. Sim, e tempo é precioso, né? Hoje em dia, nesses tempos remotos, a gente acha que está com mais tempo, tá nada. O tempo, ele está contraindo, não dilatando. Mas é muito importante que vocês não tenham medo do Lattes. Vocês viram que alguns preenchimentos, às vezes, confundem, porque não pode se repetir. Mas se vocês conseguirem instrumentalizar, procurar, observar um pouco mais essas siglas que são importantes para as publicações acadêmicas de vocês, coloquem o Lattes para... Vou voltar à minha primeira fala. Coloque o Lattes para trabalhar para vocês, colocando quais são as intencionalidades de vocês, o que vocês querem externar para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral, e deixem ele atualizado, expressivo e conciso, não prolixo. Outra coisa importante, se atentem às novidades aí, DOI, tudo que está acontecendo de questões de tecnologia, que também é muito importante, é uma exigência do sistema educacional atual, produzam com qualidade e prezem, achei muito importante a fala do Rafael, prezem pela autenticidade e prezem pelo ineditismo. A gente está precisando de novas proposições nos nossos projetos, nas nossas pesquisas, a gente está precisando inovar e visibilizar, não só discutir e revisar, que também é importante, mas a gente está precisando causar fissuras nesse sistema educacional. Então, quanto mais a gente for em temas que são pertinentes, não só no quesito acadêmico, mas no quesito geral da humanidade, da nossa sociedade, a gente vai conseguir atingir esses nossos objetivos. Beleza? Gente, quase 2 horas, perdão aí por me estender, é porque eu fico no detalhe, mas eu acho importante vocês terem esse tempo de se debruçar, de apreciar o preenchimento do Lattes e não ter medo e serem atentos também a esse processo de atualização constante. Obrigada, Rafael, foi um prazer lhe conhecer, viu? Adorei, não me senti só aqui nos debates, todo mundo que participou também, adorei, aprendi demais. Prazer é todo meu, Adriana, foi ótimo, gostei bastante. Pois, quero saber dos estudos, viu? Vou colocar aqui o meu e-mail, me manda e-mail, Rafael, bora fazer parcerias aí, já quero publicar com tu, ó. Mando sim. Já coloquei aqui, quem quiser entrar em contato, estamos aqui, estou na UES, estou no Centec, estou na SMEC, na Escola de Magistratura, me procurem, vamos conversar aí, o tempo às vezes é um pouco complicado, o pobre do Igor sabe, que às vezes a gente fica doidinha para responder algumas coisas, mas foi maravilhoso estar com vocês, vou passar esse documento para o Igor também, que eu iria passar só ele, mas achei que não ia ficar humanizado, é melhor a gente ver no humanizado, que a gente sente quais são os gargalos e as dúvidas, né, que surgem. Eu também tenho, todo mundo vai ter dúvidas com essas novidades, essas funcionalidades. Foi um prazer, obrigada pelo convite, viu? Quero o meu certificado para atualizar o Lattes. Bem, garota. Porque eu sou jovem, certo? Pode falar, Igor. O Igor tá ruim, a internet do bichinho. A minha também pifou aqui uma vez, mas... Gente, vou ter que falar com a câmera. Somos jovens, Shirley, muito jovens.
Ele tá ruim? Tem a outra pessoa do centro para dar uma forcinha pro bichinho? Vocês me ouvem? Igor? Parece que o microfone dele está constando como ativado, só que ele está falando e não está saindo aqui para gente. Obrigada, gente, vocês guerreiros aqui, todo mundo até o final, viu? Vocês me ouvem agora? Melhor? Pronto. Então eu vou aproveitar, vou ter que falar com a câmera desligada, infelizmente. Mas eu queria muito agradecer a Adriana por esse momento, a contribuição do Rafael, de todos que estiveram aqui presentes, tá certo? Eu peço desculpa pelas falhas de internet, né? Para além disso, haverão outros momentos como esse, né? Momentos de partilha de saber com todos, né? Com todos, para além da universidade, né? Então, mega agradeço, professor, em nome do CA, em nome do curso, a sua participação de hoje, foi muito bom. Na medida que a senhora ia falando, ele olha no meu lápis, né? Até que teve um momento que eu tive que fechar a aba para me prestar atenção na oficina, por causa da internet. Eu também, Mas na foi uma coisa hora muito no meu bicho trava, faz parte. Mas é isso mesmo, eu fico muito grata por esse momento, muito, muito grato mesmo. Né? E grata a cada um que esteve aqui também presente, né, nesse momento, dedicando um pouco do seu tempo. Né? E que semana que vem a gente dá continuidade também, né, sobre a vida acadêmica. Semana que vem é começo de julho, né? Se for, a gente vai ter uma oficina, né, sobre artigos, sobre TCC também, dando continuidade a isso. E muito obrigada, professora, tá certo? Muito obrigada. Eu vou passar os slides para o e-mail no WhatsApp, pelo Igor, ele distribui para vocês, tá bom? Ah, e só mais uma dica crucial, que Igor sentiu hoje, Rafael, todo mundo aqui que já mexeu no Lattes, não se assustem. A plataforma Lattes, ela é muito instável às vezes você não consegue acessar, às vezes não, porque ela sofre atualizações constantes. Então, se às vezes não entrar, você dá F5, você fica todo o tempo tentando acessar, que é um problema do próprio sistema. Eu já mandei N e-mails